Beleza, continuando, parte 2 aqui da nossa questão URI 1024, pensando em organização de código, pensamento computacional, organização de tudo, para você ficar um super desenvolvedor, né? Desenvolvedor profissional mesmo, beleza? Então vamos lá, a gente já fez bastante coisa aqui, né? Já temos aqui algumas funções utilitárias, escritas, muito bonitinho, o nosso código está muito bom. Estou gostando mesmo, de verdade dele. Agora é o seguinte, só que aqui na main eu estou fazendo algo aqui meio que não tá bom, né? Então eu estou fazendo diretamente aqui na main esse processo de inverter. Então eu vou fazer o seguinte, né? De inverter não, de deslocar na tabela ASCII. Eu vou criar uma função específica dessa questão. Então ela não é uma função nem útil geral, nem é uma função utilitária de strings. É uma função que ela está intrinsecamente ligada a essa questão que é deslocar letras, certo? Deslocar letras. Essa é a nossa primeira etapa, né? Deslocar letras. Então eu vou criar uma função aqui que ela faz o seguinte. O nome dela é deslocar letras, né? Que ela vai receber a nossa mensagem e ela deve retornar essa mensagem já com as letras deslocadas. Então ela vai fazer exatamente esse processo aqui, só que ao invés de ela ficar dando esses console log aqui, ela vai criar uma nova frase, né? Let nova mensagem, no caso aqui. Eu crio uma nova mensagem aqui vazia e a cada caractere eu vou fazer o seguinte, vejam só. Tá aqui nova mensagem. Se o caractere é letra, o que eu vou juntar aqui em nova mensagem, então boto nova mensagem mais igual, né? Vai ser o caractere deslocado, certo? Mas se ele não for letra, eu posso juntar em mensagem o próprio caractere do jeito que ele está, tá bom? E ao final, esta função, depois que ela fizer todo esse processo de procurar todas as letras e montar uma nova mensagem, eu retorno essa mensagem. Então, essa é a típica uma função que pertence a este problema. Por isso que eu não botei ela num outro arquivo, esse outro arquivo de úteis, vamos dizer assim. A não ser que esse arquivo fique muito grande, eu crio um arquivo acessório exclusivo dessa questão, e não um que vai ser reutilizado em várias questões. Mas enfim, mas esse deslocar letras está aqui bonitinho, ele está até preso aqui no 3, eu poderia mudar aqui, né? Não teria nenhum problema. E agora, aqui eu vou fazer o seguinte, const mensagem etapa 1, né? A primeira etapa é o que eu vou retornar de deslocar letras passando a mensagem. Eu vou dar um console log nela, só para saber se ela, mensagem etapa 1, não está nem bom esse nome, né? Mas vou deixar ele aqui. Tá aqui, Uri está pedindo aqui a mensagem, eu vou usar essa mensagem de referência que ele deu para a gente vai sabendo se está tudo ok. E vejam só como bate aqui, ó. A primeira etapa tá ok, né? Virou WH, chaves WR, espaço, hashtag 3. Observe que o espaço, o hashtag e o 3 não foram alterados, porque eles não são letra. Vamos para frente, tá bom? Na segunda passada, a linha deverá ser invertida. Essa é fácil, essa é mais fácil, né? Então, vamos aqui em string úteis, criar uma função que sirva para inverter string, né? Inverter. Eu vou chamar apenas de inverter, porque ela está dentro de strings ali, né? Eu vou chamar de inverter texto, só para não ficar. Então, eu recebo aqui um texto qualquer, o nome do parâmetro é o que dou, né? Não tem problema, não. Então, eu vou receber um texto e ele inverte. Para inverter esse texto, vamos fazer por meio de um for invertido, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova mensagem. Observe que esse código está muito didático, né? Algumas coisas poderiam ser substituídas por funções internas do JavaScript, mas o objetivo do nosso curso principal é aprender pensamento computacional e programação profissional. Né? A gente está dentro de um contexto de faculdade que é para ensinar você a ser realmente um super desenvolvedor. Algumas coisas aqui a gente poderia buscar umas funções específicas desta ou daquela linguagem para dar uma otimizada. Agora, a organização, o processo, o método, não. Isso não pertence a nenhuma linguagem, tá bom? Só para ficar claro aí para algumas pessoas que possam achar, eu poderia fazer isso dessa forma da outra. Claro, sim. Então, vamos lá, inverter. Por exemplo, inverter textos, eu que venho do mundo Python, a gente consegue inverter texto lá de uma forma extremamente simples, assim, né?
quando for necessário em JavaScript, certamente também tem como fazer isso. Então eu vou fazer um for que o i, né, do for, o contador do i vai começar no tamanho do texto, texto.length, não é isso? Que a gente vai fazer um for ao contrário, então ele vai decrementando. Enquanto esse i for maior do que zero, não, aqui ele vai começar do length menos 1, né? Porque o tamanho de uma string não representa o último caractere. É o tamanho menos 1 que representa o último caractere. Enquanto esse i for maior ou igual a zero, a gente faz i menos menos. A gente fez isso em vídeos anteriores aí. E eu vou juntando aqui em nova mensagem, portanto, nova mensagem mais igual. Esse mais igual significa nova mensagem, recebe nova mensagem mais alguma coisa. O caractere que está na posição i. Então, ele vai primeiro olhar a última posição, porque o i vai começar do tamanho menos 1. Se uma string de tamanho 7, vai começar o i em 6. Então, o caractere da posição 6 vai ser o primeiro caractere em mensagem, porque eu estou concatenando, ela não tem nada, vai ser o primeiro. Depois o 5 vai ser o segundo, por aí vai. E eu retorno a nova mensagem. Tá feito já aqui? Tá feito, só é isso, né? Inverter texto é somente isso. Então, aqui na mensagem etapa 2, const mensagem etapa 2, posso chamar direto inverter texto, desde que eu exporte ela aqui, né? Inverter texto, agora sim. Então, não basta estar aqui no útil, eu tenho que exportar ela. Inverter texto. Qual texto que eu vou inverter? Não é a mensagem, a mensagem já da primeira etapa, certo? E vou dar um console log aqui, como é que a minha mensagem ficou após a etapa 2, não é isso? Vamos lá, tá aqui, vou copiar o texto novamente, de acordo com ele é para esse texto ficar aqui, desta forma, né? Vamos ver se tiver algum erro a gente corrige. Se deu certo, eu inverter de cara, né? O procedimento que a gente já aprendeu, tá? Então peguei, só inverti, simples, simples, simples. E utilizei, nem precisei de uma função específica minha aqui, eu chamei só uma função útil que eu já criei, eu vou poder reutilizar essa função aqui em várias questões, tá bom? Olha como tem vantagem em organizar. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, e as questões vão ficar todas aqui no mesmo diretório, eu posso só ir importando de string úteis e o meu main, a minha função principal vai só orquestrando isso e eu nem preciso ter funções específicas dessa questão. Agora vamos para a última etapa. A última etapa é mais complicada ou não? Vamos lá, última etapa. Na terceira e última passada, todo e qualquer caractere, a partir da metade em diante, ou seja, eu tenho que calcular a metade, deve ser deslocada uma posição à esquerda na tabela, ou seja, deve voltar, ou seja, um deslocamento negativo. Beleza? Então eu tenho que descobrir a metade, depois percorrer da metade até o final, deslocando cada um dos caracteres. Beleza, então eu vou criar aqui mensagem etapa 3, que é a etapa final, né? Que eu vou deslocar da metade, deslocar caracteres da metade. Como é que eu chamo ela aqui? O nome adequado. Deslocar metade, segunda metade. Segunda metade. Mas não ficou um nome muito adequado, mas vai ser esse. Então eu vou criar uma função, eu já dou um console log aqui nela também, que é para eu já ir vendo essa. Beleza. Etapa 3. Então vamos escrever essa função, que ela vai receber um texto, e esse texto ela vai descobrir a metade, da metade ela vai inverter todos esses caracteres. Então, após essa daqui, eu vou criar uma function, que recebe aqui uma mensagem, né? Segunda metade. Isso, segunda metade, tá ali. Então, eu tenho que descobrir logo a metade, né? Metade. Qual é a metade? Eu pego a mensagem, mensagem.length, é assim, e faço a metade dela. Só que eu tenho que truncar, né? Porque pode ser que a metade dê um número float, né? Um double, um número real. Beleza, então esse aqui eu pego a metade já truncada, né? Eu faço a divisão, pego o tamanho, divido por 2, isso já vai ser a metade, né? Beleza? Eu acho que é isso. Feito essa metade, agora eu posso percorrer essa mensagem de metade até o final. Como é que eu percorro isso?
eu faço um for que começa em metade, e enquanto esse i for menor do que o tamanho da mensagem, portanto, mensagem.length, porque ele vai crescendo, né, normalmente aqui, ó, beleza? Então ele começa não do zero, mas da metade. Isso aqui garante que esse i vai crescer só até ele chegar bem pertinho do tamanho, mas quando ele virar o tamanho, o for vai encerrar, não vai mais considerar ele. Beleza? Feito isto, o que eu vou fazer? Essa seria uma das formas de fazer, né? Feito isso, eu vou inverter cada um desses caracteres. Só que eu estou pensando bem que uma paradinha, que eu não vou começar da metade não, eu vou começar do começo mesmo. Porque eu vou fazer o seguinte, essa metade vai só me servir para eu saber se eu vou inverter ou não, né? Verdade. Então eu crio aqui a nova mensagem, né? Que é a mensagem que eu vou compor a partir dessas alterações. Nova mensagem, então eu verifico aqui. Se o i for menor do que a metade, isso, melhor do que a metade, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o caractere normalmente para a nova mensagem. Se ele for menor do que se essa posição for isso, eu simplesmente boto o caractere que está nessa posição i. Então eu vou em mensagem, né, que é a mensagem original, e pego o caractere que está na posição i e boto nessa minha nova mensagem que eu estou juntando, compondo coisas. Mas se não, se ele não for menor que a metade, significa que ele está na metade ou após ela, o que eu vou botar aqui vai ser o caractere deslocado, quantas posições? Menos uma posição, não é isso? Ó, uma posição para a esquerda. E a gente já tem uma função que faz isso, né? Que é a deslocar na tabela ASCII. Olha que massa. Então, o novo caractere, vou até fazer em duas etapas para ficar mais fácil. Não vou fazer em duas etapas não, que eu teria que declarar uma variável temporária, que é ruim. Então, nova mensagem vai receber o seguinte, o caractere deslocado. Então, eu chamo a minha função deslocar na tabela ASCII e mando para ele lá o meu caractere atual. E digo que ele tem que deslocar menos 1, ou seja, voltar. Né, mas eu gostei. Se funcionar, né, professor? Aí dou um return, nova mensagem. A gente não errou nessa questão aqui. É bom que a gente erra para a gente dar uma olhada ali e tudo e ver que é normal errar, tá bom? Então, descobri a metade e crio uma nova mensagem vazia. Eu vou percorrer a mensagem inteira para criar essa nova mensagem. Enquanto esse i for inferior à metade, eu boto o caractere que está na posição i, né, na mensagem original, nessa nova mensagem. Mas se ele não for mais aqui menor, se ele não for menor que a metade, eu trago para a minha frase o caractere deslocado, certo? Eu desloco na tabela ASCII esse caractere, que é esse carinha aqui, ó, o caractere atual, para a nova mensagem. E depois que terminar todo esse processo, né, eu boto o retorno só após o for, como última providência aqui da minha função. Deu certo já? Vamos rodar aqui para ver. Não sei. Se tiver um erro, a gente corrige, tá? É normal a gente errar. A mensagem é essa daqui, texto 3. Tá aqui texto 3, vamos lá se ficou legal. Na primeira passada, ela ficou aqui, né, WR. Depois, na segunda passada, eu inverti. E na terceira passada, eu mantive até aqui a metade. No final, virou RVZGV. Vamos ver se está certo. Tá aqui, ó. Virou mesmo o que era esperado. Perfeito? Agora, vamos ver aqui, para ficar tudo beleza, tudo certinho, vamos verificar se essa B aqui também funciona, né? Essa ABC1 é para virar esse negocinho ali. Vamos ver se fica. Eu acho muito massa essas coisas. Olha, funcionou um FECEDC, beleza? E aí você pode comentar aqui que você não precisa mais mostrar as etapas parciais, né? Tudo bonitinho. E para fechar a questão, ele diz o seguinte, você não vai fazer isso uma vez, né? Você não vai fazer isso uma vez. Você vai fazer isso quantas vezes forem necessários. Então, ele pede primeiro um número inteiro para dizer quantas frases você vai digitar. Então, vamos só para ficar 100%. Então, vamos lá. Const, quantidade, vamos obter aqui um número inteiro positivo, que eu não fiz ele ainda, né? Vamos aqui.
function obter número, né? Eu vou fazer só o obter número. Description, e aí vocês já viram lá no vídeo anterior como é que faz para obter um número positivo. É number, obter texto. Aí você pode fazer tratamentos aqui de erro, viu, gente? Eu poderia até ter abordado isso lá. Se a pessoa não digitar um número, o que é para fazer, certo? Eu posso mostrar isso no outro vídeo, não nesse, que já está ficando muito grande, né? Obter número, beleza? Exporto. Obter número, ele chama a minha obter texto, passando a descrição para lá, né? E o que obter texto retornar, eu converto para número e trago. Então, obter número, eu chamo aqui de quantidade de mensagens. E aqui agora eu simplesmente faço um for, né? For, let i começando em 0, enquanto esse i for menor que a quantidade. Observe, vai matando esses padrões aqui para tudo ir ficando mais fácil. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui, a quantidade de vezes que a pessoa falou. Por que eu estou usando for e não while? Porque a quantidade de repetições é conhecida, não é isso? Beleza, vamos rodar aqui agora para ver se dá certo. Quantidade 3. Então ele vai pedir uma mensagem, vai fazer o processo, vai pedir a outra. A primeira mensagem está aqui. Ó, é Z, deu tudo certo. A segunda mensagem também deu certo. A terceira mensagem aqui, que eu não estou vendo direito, mas está aqui. Dá certo. Ela virou KS/N, Chaves, FRZ, deu certinho. Beleza? Com 16 minutos, 2 vídeos aí, ficou supostamente longo, mas ficou maravilhoso. Olha como ficou legal, né? A questão em si ficou pequena, só a main com 2 questões, até verboso aqui para ficar mais didático, as duas. E a gente teve o uso aqui de várias funções, olha, que estão em módulos. E aí de cara a gente praticou a organização de código, de etapas, tudo. Ficou maravilhoso. Assiste esses 2 vídeos bem devagarinho, comenta alguma coisa aí e implanta essa mesma metodologia na sua vida de desenvolvedor nessa etapa que você está aqui agora, que é aprendendo a programar. Você não está aprendendo JavaScript especificamente, é qualquer linguagem de programação. Você vai descobrindo como é que eu crio aqui arquivos separados, modos, funções, tudo isso, porque isso vai me dar poderes de organização, de debug, de errar menos, de ter uma velocidade um pouco maior no código. Tá bom? É isso, gente. Pois um abraço para vocês.